assunto tão importante no dia de hoje, né? Afinal de contas... delicado, né? Delicado, mas muito importante. No mundo existem cerca de 8 bilhões de pessoas. 1 bilhão de pessoas têm obesidade ou sobrepeso. E a obesidade e o sobrepeso levam a cerca de 200 situações médicas. A das mais conhecidas, todo mundo sabe, diabetes, pré-diabetes, diabetes, hipertensão arterial, refluxo, dor nas juntas, dor nas colunas, muitos outros problemas, até câncer a obesidade pode causar. Então, assim, tratar a obesidade e o sobrepeso é uma obrigação da humanidade. E nos últimos mais ou menos 15, 20 anos mais ou menos, começou-se as pesquisas de medicamentos que pudessem ajudar na obesidade, porque até então a obesidade foi sempre muito difícil de tratar. Mas aqui chegou de 2 anos para cá, 2 anos se intensificou de uma forma, no Brasil estou falando, se intensificou de uma forma com essas canetas que virou moda, né? Não é mais a questão do camarada comprar essa caneta para usar para diminuir a obesidade. Entrou como se fosse um artigo de luxo para estética. Pois na realidade, todo mundo muitas vezes se preocupam com a estética, mas a obesidade, o excesso de gordura é um dano muito maior do que o espelho, né? Então você desenvolver um diabetes, que é uma doença que afeta diversos órgãos, entre eles o coração, com risco de infarto. O infarto, no meu caso, mata 20 milhões de pessoas no mundo, uma São Paulo todo ano, uma Caicó, né? Diariamente. Então, assim, é uma obrigação da sociedade de tratar esse problema. Então, os medicamentos surgiram, foi realmente uma dádiva na pesquisa médica. Há uma perda de peso considerável, né? Alguns dos medicamentos chegam a perder 20 a 30 quilos depois de alguns meses de uso, comparando-se até à cirurgia bariátrica, né? Que era o procedimento que existia. Agora, tem que pensar em alguns problemas. A população tem que estar ciente de que a perda de peso não é uma coisa totalmente boa, porque ela pode ser acompanhada de perda da massa muscular. Isso foi muito discutido recentemente num congresso nos Estados Unidos, onde os americanos firmaram bem isso. Existe um tipo de obesidade, Papinha, chamada obesidade sarcopênica. Sarcopênica, o que quer dizer isso? Sarcopênica é o nome do grego que quer dizer sarco, carne, penia, pouca carne. Quando a gente vai envelhecendo, a partir dos 30 anos, viu? 30 anos, a partir dos 30 anos, Vini, a pessoa começa a perder músculo. E isso se intensifica quando a gente chega aos 50, 60 anos, a ponto de o ser humano, todos nós, podemos chegar a perder por ano em torno de até 100, 200, 300 ou meio quilo de músculo, dependendo da idade e dependendo se você tem doenças outras, diabetes, câncer, enfim. Então, você pegar uma pessoa idosa, de 70 anos, 80 anos, obesa, e você prescrever esses medicamentos, não que você não está contraindicado, mas tem que ter muito cuidado, porque a perda do músculo pode ser muito acentuada. E eu digo, Papinha, que músculo é igual a dinheiro, é difícil ganhar, é muito difícil ganhar e fácil de perder. Então você perde músculo rapidamente, e para ganhar esse músculo, Duda, é muito difícil. Pois é, doutor, e a gente tem visto muitos casos, né, desse uso de caneta emagrecedora, infelizmente, sem acompanhamento médico, porque uma coisa é você ir ao consultório, ter o medicamento receitado e aí fazer todo um acompanhamento, né, junto a isso, o exercício físico, a própria alimentação, que também tem que ser uma coisa contínua na nossa vida, uma boa alimentação, mas muitas pessoas acabam tomando a caneta por indicação de um familiar, de um amigo, consegue comprar essa caneta, faz o uso sem acompanhamento. E aí, tem muitos riscos para essa pessoa? Eu posso somar uma pergunta aqui, Claro. essa da Duda, doutor. Se essa caneta, ela foi Ozempic, né, que é a fórmula mesmo dela, ela foi direcionada e produzida especificamente para a questão de diabetes. Ela pode ser ministrada para alguém que quer perder peso? Então, são duas perguntas muito importantes. Primeiro de tudo, respondendo a Duda, é muito importante o acompanhamento, porque, primeiro de tudo, você tem que saber a procedência do medicamento. Tem muitos medicamentos aí que estão sendo vendidos a preço mais baixo que você não sabe a procedência. Não, e outro detalhe, doutor, não sabe a procedência, e semana passada, 15, 20 dias atrás, nós mostramos na TV, essas canetas que vinham do Paraguai
acondicionadas dentro de pneus de carro, de caminhões. Um negócio fazer desse, contrabando, né? Um produto como esse, ele tem que estar muito bem acondicionado. Armazenado, acondicionado. Por exemplo, e vou comprar o insulina todo mês lá para casa, eu vou comprar, e quando você sai da farmácia, você já vem com gelo. Você não pode simplesmente pegar, botar dentro da sacola e levar para casa. Claro que ela tem 2 horas até você chegar e acontecer, mas você já sai com gelo. E uma caneta como essa, eu acredito também que vir de qualquer forma de fora para cá, para Natal, por exemplo, de São Paulo mesmo, de Curitiba, de forma qualquer, prejudica mais ainda quem vai usar. Na realidade, acredita-se que elas venham da Ásia, né? Da Índia ou da China. E a gente não sabe como eles são fabricados. Isso é muito, muito preocupante. Agora, com relação ao acompanhamento, veja bem, quando você usa esse medicamento, você pode perder uma série de micronutrientes, vitaminas, essas minerais, você perde peso rapidamente, então você muitas vezes precisa repor isso. A questão da perda do que eu estava falando antes com vocês aqui, quando você perde peso, você não perde só gordura, você corre risco de perder massa muscular. E a massa muscular é uma coisa, como eu já disse, muito importante. Isso foi reenfatizado no Congresso. Você tem que ter uma dieta com mais proteína. Sim. Você não pode simplesmente ficar em jejum de 10, 12 horas, porque o que vai acontecer? Quanto mais tempo o jejum sem se alimentar, você perde um momento importante, uma janela de oportunidade, que é a janela de você consumir proteína e dar a chance para o seu músculo crescer. Então é muito importante que a dieta seja rica em proteína, e existe um cálculo para fazer essa mensuração e querida ao longo de todo o dia. Você não pode ficar horas e horas e horas sem se alimentar. Agora, a quantidade de caloria é que tem que ser pouca. Tem que ser uma dieta com pouca caloria, isso tudo é calculado, é um plano alimentar, e você tem que comer proteína, um aumento de proteína. E por isso que é tão importante ter realmente o acompanhamento ali de perto de um profissional que entenda, né, dessa alimentação. E a musculação é fundamental, porque não se ganha músculo deitado numa rede lendo um livro. Para você ganhar músculo, não é, Vini? Você tem que fazer o quê para ganhar músculo? Academia. No caso de Vini é tomar bomba. No caso dele é botar óleo de comida nos braços. Aí, perde a linha, perdeu a linha. Com relação, então assim, musculação em plano alimentar com dieta rica em proteína. A pergunta do Vini é, inicialmente sim, os estudos foram feitos para paciente diabético nos Estados Unidos. E o que se notou? Que os pacientes que eram tratados para diabetes perdiam peso. Isso é uma coisa muito interessante, porque muitos dos diabéticos, do diabético tipo 2, né, que é o diabético depois de uma determinada idade, os pacientes podem ter sim sobrepeso e obesidade. Então, notou-se essa vantagem, e isso foi fantástico, porque a população mundial tem muita gente obesa. Entendi. Doutor, tem muita gente comentando aqui no nosso YouTube sobre o assunto, e o Edmilson Santos comentou assim: eu estou com sobrepeso em 5 quilos a mais. Já estou me ajustando com atividade física e acompanhamento com o nutricionista. Para esse caso dele, que são 5 quilos aí de sobrepeso, realmente só a mudança da alimentação e atividade física já é o recomendado, doutor? Perfeito, com certeza. A primeira conduta que tem que se ter no paciente que tem um aumento de peso discreto é mudança de estilo de vida. Mudança de estilo de vida. E como é a mudança de estilo de vida? Você fazer atividade física pelo menos 3, 4 vezes por semana. A Organização Mundial de Saúde já recomenda, para você sair do sedentarismo, você tem que fazer mais ou menos 1 hora, 3 vezes por semana. E de preferência fazendo atividade tanto de musculação, que é o músculo muito importante para a longevidade, como atividade aeróbica, né, que a gente chama, né? Uma caminhada, uma corrida, uma natação, qualquer coisa que esteja a seu alcance. Como foi a outra pergunta que ele perguntou? E a alimentação, né, também ele está mudando. Sim, e a mudança da alimentação. Você deixar de lado, porque o problema, Papinha, da obesidade surgiu nos últimos 50 anos. Né? Você lembra daquele antigo supermercado Mini Preço que tínhamos aqui? Cheio na Avenida 9. Foi um dos primeiros supermercados que surgiu em Natal, isso, né? Então, a era dos supermercados, o que a era dos supermercados trouxe? A era dos supermercados trouxe as gorduras, os alimentos hipercalóricos, os alimentos com muita caloria. Então, você entra no supermercado, você encontra logo no balcão aquele biscoito
que é barato, custa R$1,50, riquíssimo em caloria, que a indústria faz, você tem aquela vontade louca de comer de novo, e o que você está comendo? Caloria em excesso, gordura hidrogenada, né, que foi a grande descoberta da indústria. Se você for ver, na década de 30, de 20, não se falava de obesidade. Não. Nossos avós não falavam de obesidade. Porque os alimentos eram mais naturais, né? Eram mais naturais. Então essa revolução industrial, que começou há um pouquinho com o açúcar, lá atrás, mas que ganhou um impulso grande com os supermercados, com a indústria alimentícia. Doutor, e o que é que se faz com essas pessoas que estão preocupadas simplesmente com a estética, de baixar o bucho, de ficar emagrecendo? Eu estou vendo muitas pessoas que eu conheço que está parecendo uma caneta, mas uma caneta mesmo. Pessoal, o que se faz? O risco é grande. Eu vou comprar, tem gente que está comprando por dose. É isso que fala, por dose? A tal da monjada está comprando por dose. Eu tomo 2 doses aqui. Qual o risco de pegar um problema de saúde maior, não, doutor? Você tem que pesar na balança, Papinha, porque assim, de um lado, vamos falar de obesidade. Se você tem obesidade, você corre um sério risco ao longo da sua vida de ter diabetes, infarto, tudo aquilo que eu já falei. Então, e do outro lado tem um medicamento, que não é isento de problemas, de efeitos colaterais. Né? Todos os medicamentos têm efeitos colaterais. Você pode ter náusea, pode ter prisão de ventre, diarreia, pode ter mal-estar, enfim. Então você tem que pesar na balança. Qual é o seu risco maior? Qual é o risco maior? E se é só para fins estéticos ou se realmente para tratar uma obesidade. Mas eu acho que 80%, 90% hoje é fins estéticos. Então, o que é o recado que a gente tem que dar para o telespectador? O mais importante, pessoal, é a mudança no estilo de vida. Você tem que incorporar na sua vida, no seu dia a dia, o hábito de se exercitar. Porque se você se exercita e faz essa mistura, aliás, a ciência já mostrou que você tem que juntar atividade de musculação com uma caminhada ou corrida e um esporte de raquete, se você tiver condição de fazer, vai na praia, joga um frescobol, um beach tênis, alguma coisa, e outro esporte, pode até fazer uma yoga, uma meditação, isso é importante também para a pessoa, né? E hábitos alimentares, deixar de lado aqueles alimentos que não trazem nada de bom para você, né? Eu digo sempre, a verdadeira farmácia é a quitanda. Você tem que consumir como... Essa é a frase. Essa frase merece até camisa. A verdadeira farmácia é quitanda. Você gostou? Gostei. Quer outra frase? Liga. A pessoa mais importante na casa não é a que paga a conta, mas é a que vai fazer ao supermercado, é a que bota a comida no carrinho. Porque se um biscoito qualquer, não vou dizer nome, mas um biscoito qualquer, calórico, entra na sua casa, na despensa, você não joga na lata do lixo. É verdade. Você consome. Então a pessoa mais importante é aquela que faz o supermercado, não é a que paga a conta. Agora o tomate, a fruta, se vai, aí vai pro lixo, né? Se não consome, aí exatamente. Acaba, né? E todo mundo aqui tem que saber o que é a dieta do Mediterrâneo. O Mediterrâneo é aquela região ali no sul da Europa, no norte da África, onde está a Grécia, a Itália, a França. Aquele povo vive mais. E por que vive mais, Papinha? Por que o povo do Mediterrâneo vive mais? Porque eles têm uma dieta, a chamada dieta do Mediterrâneo, que é uma dieta rica em carboidratos integrais. O que é um carboidrato integral, pessoal? Em vez de ser aquele pão branco, o pão integral. Em vez de ser o macarrão branco, o macarrão integral. O arroz integral. Então, ele é mais rico em vitaminas. Isso é a base da dieta do Mediterrâneo. Verduras e frutas. Pessoal, nós temos que consumir muitas frutas e verduras. Verduras principalmente, por quê? Porque é ricas em vitaminas, sais minerais e antioxidantes. Mas o pessoal come pouca verdura. No Brasil, só 15% dos brasileiros comem a quantidade de verdura ideal, que é em torno de 200 a 300 gramas. Hoje de manhã eu comi verdura no café da manhã. Não, eu só como verdura e fruta quando eu vou ao nutricionista. Se eu não for, nunca... Não, parece que... Sabe aquele menino ruim que você só faz se a mãe pegar a chinela e ameaçar? É interessante, minha esposa disse, quando você vai nutricionista, você fica todo regradinho. Mas se eu chegar agora, por exemplo, eu vou para um restaurante e tem lá o self-service, eu não boto uma verdura sequer no meu prato, cara. Eu não boto. Agora, quando eu tô nutricionista, aí eu já começo, amanheço o dia comendo verdura.
É incrível. E é por muito quê? de hábito também, né? Lá na minha casa sempre teve muita fruta, muita verdura e eu sempre criei o hábito. Então, no meu dia, eu consumo, óbvio, carboidrato, proteína, mas eu também consumo muita fruta, porque sempre teve ali na geladeira, no armário. Então, trazer realmente, como o senhor disse, né, pra dentro de casa, ambientar a família também com esse tipo de alimento é muito importante. É, isso você falou, é o ambiente de casa. Tem até um termo para isso, é o ambiente obesogênico. É o ambiente que traz a obesidade. Se o pai e a mãe não dão bons exemplos aos filhos, os filhos vão adquirir o mesmo problema. Mas respondendo à sua questão da barriga, a barriga tem um truque, né? O truque para perder aquela barriguinha que incomoda é o quê? Você ganhar massa muscular. Porque quando você ganha massa muscular, você aumenta o seu metabolismo. E você aumentando o seu metabolismo, de noite, quando você estiver dormindo, você vai queimar aquela caloria. Então o segredo é esse. Quando você tem pouca massa muscular, você tem uma quantidade de metabolismo pequena. Na hora que você ganha massa muscular com a musculação, o metabolismo não aumenta. Então na hora que você estiver dormindo, você gasta caloria. As pessoas pensam que só se gasta caloria quando está na academia. Não, pessoal. Você gasta caloria dormindo também. E quanto mais músculo, mais metabólico você é, mais calorias você vai gastar e você vai perder a barriguinha da noite. Boa. Bem ligeirinho, 8 horas pra gente encerrar, já tá na hora. O Fernando Júnior pergunta ao doutor aqui no nosso chat, cadê a primeira pergunta dele? Chega, infeliz, cadê, rapaz? É que ele fez 3 perguntas lá. A primeira, doutor Gugel, quem não tem condições físicas devido a problemas ortopédicos, como fazer para manter o corpo em dia? Sou adepto de fisioterapia, mas a endocrinologista não aceita meu modo de agir. Existe atividade física para todos os tipos de mazelas, certo? Se você tem um problema no joelho, você pode fazer uma hidroginástica ou até mesmo uma natação, procurar ver se isso é possível no seu dia a dia, se tem perto da sua casa, se você tem condição de arcar com isso, né? Mas assim, existem inúmeras. Existe o Pilates, que é fantástico também, existem exercícios próprios, a própria musculação. Um bom preparador físico pode te orientar qual é aquela atividade que você pode fazer. A pior coisa que o ser humano pode fazer é ficar deitado numa rede. Nada contra a rede, hein, Papinho? Eu também gosto, hein? Eu também gosto. Aliás, estou morrendo de sono já aqui. Doutor José Gugel, o senhor atende onde, doutor? Para a gente encerrar aqui, onde é que o senhor atende? Eu atendo na Clínica Ares e no Gastrocentro. Gastrocentro, né? Gastrocentro. Bom, tá aí então. Você atende pela Humana? Entendeu? Rolar. Humana. Doutor, muito obrigado, a gente agradece demais, muito bacana a sua conversa, sua entrevista aqui, esclarecedora de novo, depois marcar um dia com ele de novo, para a gente começar mais cedo, porque tem muita pergunta, porque tem muita pergunta que é interessante, e ele explica de uma forma que todo mundo entende. Isso. Então isso é interessante também, falar a linguagem do povo. Isso ele faz aqui. Muito bacana, gostei de verdade. Vamos marcar um outro dia que o senhor esteja livre antes de ir para o seu consultório, para a sua clínica, para o senhor conversar conosco aqui mais uma vez, viu, doutor? Papel, muito